Vamos entender um pouquinho o que é a moral, o que é a moralidade, tá? São princípios que cada um deve ter. Eles são baseados em convívio familiar, o convívio na sociedade em que se vive e no país em que a gente vive. A moral, ela é formada, em especial, dentro de você. Porque a ética é um conjunto de regras que a sociedade construiu e que determinou ser o certo. Bom, o que é diferente, então, moral de ética? Porque a moral é aquilo que você entende ser o certo e ser o errado. A ética, ela já é o conjunto que a sociedade construiu e que a sociedade acredita que seja o certo e o errado. Então não basta conhecer apenas tecnicamente aquela modalidade. No caso de vocês, as lutas marciais. Você tem que ser um educador. Você vai usar as técnicas que você conhece, os golpes, para ensinar, para educar e tornar aquele teu aluno um cidadão. Uma pessoa realmente responsável, educada, que não usa a força física para ficar batendo nas pessoas. É nessa linha que eu acredito que você tenha que trabalhar. Agora, professor, nesse mundo universitário é importante a gente frisar, porque a arte marcial ela hoje não pertence mais ao universo da educação física no que diz respeito à parte de legislação, né? Hoje o CREF não fiscaliza mais as artes marciais. Sim. Mas isso não quer dizer que nós não sejamos, pertençamos à área da educação física, ou seja, nós somos um ramo da educação física. Mas assim como o atletismo, a ginástica olímpica, nós temos uma peculiaridade que é a nossa parte técnica. Sim. Agora, tirando a parte técnica, que são os golpes, não pode restar nada. Tem que restar toda aquela parte que são metodologia, didática. E eu acho que hoje o professor de arte marcial, ele não está muito... ele não reconhece que ele precisa disso para a aula acontecer com qualidade. Mas é a coisa mais importante, não é? Sim. Isso é uma falha, eu tenho notado, de colegas nossos que são apenas lutadores. Veja bem, você não é um lutador de rua, você não é um homem que só tem força e técnica para bater nas pessoas e temido. Você tem que ser um professor respeitado. Eles olham você, os alunos, e respeitam você. Como o Ricardo Morgante é um grande educador, né? Foi um grande lutador e é uma pessoa muito respeitada. É um empresário hoje de sucesso. Eu trabalho em projetos sociais, eu trabalho em comunidades, trabalho voluntário. Crianças pobres, crianças carentes. Com a atividade esportiva, inclusive as lutas marciais, nós resgatamos aquele garoto da droga, aquela menina da prostituição, o tráfico de drogas, do roubo. Então esse é o mundo que eu trabalho. Hoje eu trabalho na Cracolândia. Os senhores sabem que Cracolândia em São Paulo é um lugar assim terrível, terrível. Nós usamos o esporte e o que eles gostam muito é das lutas. As lutas são um sucesso. Agora, quem são os professores de luta? São excelentes profissionais, com uma boa formação técnica e são educadores. E normalmente são oriundos da educação física. Todos da educação física. Exatamente. Sim. Então, eu quero que vocês pensem em estudar. Não só a técnica, os golpes, mas como se relacionar. Você tem que ser um exemplo do teu aluno. Vamos agora entender os aspectos legais do socorro. Segundo o artigo 135 do Código Penal, a omissão de socorro consiste em deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, em desamparo ou em grave e iminente perigo. Não pedir, nesse caso, o socorro da autoridade pública. A pena, detenção de 1 a 6 meses, 1 ano a 6 meses, ou multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resultar em lesão corporal de natureza grave e triplicada se resultar em morte.
Porque para que você se exima dessa responsabilidade objetiva, você tem que demonstrar que o que aconteceu se deu a um caso fortuito, ou seja, Aconteceu, foi força maior, ou culpa exclusiva do aluno que se machucou. Entendi. Isso quer dizer que se o aluno, por exemplo, aplicar um golpe que não está ali naquele rol dos golpes daquela modalidade, é culpa do aluno. Provavelmente. Eventualmente, poderia se alegar o que a gente chama em direito de culpa invigilando, né? Que seria o professor estar ali para orientar. E não orientou. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando o professor dá aula lutando com o aluno. Exato. Porque se há um dolo naquele momento, o professor a responsabilidade é maior. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos falar um pouquinho sobre o osso, tá? O que são os ossos, tá? São peças formadas por tecido rígido que compõem os esqueletos dos vertebrados. Então não é só do ser humano, tá? São de todos os vertebrados. Qual que é a função dos ossos? Primeira função deles é proteção, tá? Segunda função é dar suporte para os músculos, tá? Porque, como a gente sempre falou, né? O músculo, lembra? Ele se insere no osso através dos tendões, né? Forma dos ossos, tá? Os ossos podem ser curtos, né? Como os ossos da mão, que vocês estão vendo aí. Eles podem ser longos, como o fêmur, que é o osso da coxa, né? Os ossos planos, como no caso os ossos do crânio, né? E os ossos irregulares, como é uma vértebra que nós temos da nossa coluna vertebral, né? Então vamos falar um pouquinho sobre como é que funciona essa questão do tecido do osso, né? Porque ele tem o tecido ósseo esponjoso, tá? E no meio, na ponta, ele tem um tecido ósseo mais compacto, mais rígido, tá? E no seu grande meio, principalmente, como a gente está falando nessa característica de osso, ele possui a medula óssea, né? Aqui nós estamos falando especificamente de um osso longo. Vamos entender um pouquinho as partes do músculo, tá? Então, primeira parte, tá? A gente vai pegar lá em cima o tendão, tá? Lembra que eu expliquei na outra disciplina do saco plástico que envolve todo o músculo? Então, o nome desse saco plástico, do fim do saco plástico, e aqui na ponta aqui, vocês estão vendo o osso, né? Então aqui é um osso e logo em seguida você tem o tendão, tá? Bom, como é que funciona o coração, né? Ele possui fibras musculares que contraem e ejetam o sangue. Fibras musculares que não são controladas por nós, tá? Não são controladas, tá? Ele possui 2 átrios e 2 ventrículos, tá? E os ventrículos possuem mais força, tá? Átrio vem do grego, que quer dizer entrada, né? Então, nós temos a aorta, aqui nós temos a artéria pulmonar, né? Bem, aqui nós vamos entender um pouquinho como funciona no corpo humano o coração, né? Forma de punho, tá? O coração, ele fica centralizado um pouco para a esquerda, como vocês estão vendo, tá? Esse é, conforme eu disse, o batimento cardíaco, como ele acontece, tá? Do lado esquerdo você tem o sangue pobre e do lado direito o sangue rico em oxigênio, né? Em verde vocês estão vendo mostrando os átrios e ventrículos, átrios em cima, ventrículos embaixo, né? E aí, para vocês entenderem que são válvulas, né? Aí ficou em verde, né? As válvulas que estão no meio são as válvulas que vão para as artérias e veias, e as que estão nas extremidades, entre o átrio e o ventrículo, são as bicúspides e tricúspides, né? São as válvulas que seguram o sangue para que ele não escape de uma válvula para outra, tá? Aí vocês estão vendo o sangue rico em oxigênio, né? Passando e indo para o corpo. Aqui vocês estão vendo a chegada do sangue pobre em oxigênio, né? Que veio trazendo toda essa parte ruim do corpo, né? Conforme eu disse.
e vocês têm aí a saída do sangue, entrada e saída do sangue dentro dos sistemas. Logo em seguida, nós vamos entender um pouquinho como é que funciona a parte elétrica do coração. Aí vocês podem ver o coração batendo como ele é normalmente, o órgão, né? Se a gente abrisse uma pessoa viva, o coração estaria batendo dessa forma, então não dá para ver muito que existem dois batimentos, né? Não dá para a gente ter esse entendimento, né? Aí nós vemos as ramificações sanguíneas do próprio coração, né? Que irriga o próprio coração, e logo em seguida nós vamos entender um pouquinho as terminações nervosas e como que o coração bate, porque o coração bate sem a gente querer, né? Ou querendo mesmo, é involuntário, né? Porque nós temos essa descarga elétrica no coração que faz todo esse batimento tanto de átrio quanto de ventrículo. Então esse é um sistema muito complexo, o coração é um sistema muito complexo, né? Aqui vocês estão vendo sem o sangue, para vocês entenderem como é que acontece a contração do coração. Correr, o coração vai bater mais, sim. Exatamente. Se você fizer atividade, o coração bate mais e ele bombeia mais sangue para os órgãos que precisam mais. Tá certo? Eu queria perguntar para vocês, se você pudesse passar uma mensagem para os professores, o que, na visão de uma pessoa como você, que teve toda a sua vida dedicada à vida acadêmica, a dar aula, o que é uma ética para um professor que está começando agora? Então, por exemplo, o profissional está começando, é claro que a questão moral ela é importante, né? Porque com uma moral boa você automaticamente terá uma ética boa, mas o que você aconselharia um professor? Como que é esse caminhar do começo? Como é que funciona isso? Olha, é uma pergunta difícil, viu? Mas eu vou tentar responder pela minha experiência. Eu acho que a ética professoral, né, a ética do mestre ou do educador, ela tem que perpassar por desejos ligados a valores que a gente gostaria de preservar para a humanidade. E são valores que não podem ser de maneira nenhuma negociados com qualquer tipo de violência. Então, se você pensar na ideia de que a educação ela é um instrumento importante para apaziguar as violências, para reduzir tensões e para promover aprendizagens e diálogo, e você fizer isso como exercício da tua própria vida, você vai ser um grande professor. Vamos entrar agora aqui na parte técnica de como que uma aula funciona. Bem, toda e qualquer aula ela é dividida em 3 fases. A primeira fase é o aquecimento. Logo em seguida, nós temos a APD, que tem essa terminologia APD, então já vamos nos familiarizando com isso, sem falar APD, que é as iniciais de aula propriamente dita, tá? E ao final, volta calma, tá? Não só nossas aulas, mas as aulas de educação física também, todas essas aulas, elas seguem esse padrão que nós temos. Então, aquecimento, APD e volta calma. É muito importante que vocês saibam o primeiro passo para que isso aconteça. Então, vamos entrar aqui na primeira parte, né, que ela é muito importante, que é o aquecimento. Bom, o que o aquecimento tem que fazer? Porque a gente sabe para que o aquecimento, como ele acontece. Todo mundo aqui já tem a sua, né, a sua aula, já tem a sua turma, ou não, ou está se preparando, ou já foi aluno. Então tem uma ideia do que é um aquecimento, né? Mas vamos entender o seguinte, o aquecimento, a primeira coisa que ele faz é aumentar a temperatura e a frequência cardíaca do aluno. E aqui vai uma grande dica para líderes e para professores. Em qualquer classe, a gente vai ter pessoas que vêm com o dom ali, um dom acentuado, sim, na matemática, em qualquer coisa tem isso. E você vai ver um grupo mediano. E um grupo muito ruim. Se esses melhores alunos forem convocados para gostarem do grupo e estudar junto, você eleva a mediana do grupo e eleva também a autoestima do pior.
e o melhor se sente mais estimulado ainda, porque a melhor forma de você aprender é ensinando. Se os 2, 3 melhores se afastam do grupo, você condena o grupo à mediocridade. Consome o açúcar que está no corpo, e aí o que acaba? Acaba o açúcar, e a pessoa passa mal e desmaia. Então tem que haver um controle, porque quem controla a queima das calorias ali é você que está fazendo esse controle, tá? Qualquer sinal de desconforto você tem que parar imediatamente, tá? Né? Quer dizer, o hipo, quando você tem a hipoglicemia, quer dizer que você vai chegar até o desmaio. A pessoa vai desmaiar, tá? E você tem que certificar-se de que eles estejam sempre hidratados e alimentados para a aula, tá? Tem que ter hidratação, é muito importante. A água para o diabético é suma importância, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre os cardíacos, né? Quem tem problema cardíaco, você só pode aceitar cardíacos com o cardiologista dando o ok. O cardiologista deu o ok, fez teste ergométrico, passou no teste ergométrico, beleza, está apto a fazer a sua aula. Então não adianta o cara ir lá em qualquer plano de saúde e pegar um atestadinho do clínico geral, porque isso aí não foi testado de uma forma submáxima num teste ergométrico. O que é importante que a pessoa faça por ano ali? Para ter um respaldo legal até para o professor. Para o professor. Então é interessante que todo mundo vá uma vez por ano no clínico geral. Exato. É isso, essa é a recomendação. Recomendação plena. E se tiver mais de 40 anos, aí passa o clínico médico, vai indicar o que precisa ser feito, e aí dentro disso está apto, não tem problema, vida que segue. Ótimo, então renove anualmente. Não só para ter um papel, não é isso, mas para você saber. Exato, por uma questão de prevenção mesmo, né? Então assim como crianças a mesma coisa ou não? Crianças a mesma coisa. Uma vez por ano? Uma vez ao ano. Então se eu tenho minha academiazinha lá com as crianças de 9, 10 anos, tem que pedir pro pai levar uma vez por ano. Exatamente. Doutor, me fala uma coisa, quais são os sinais, né, que são apresentados no caso do infarto? Vamos lá. Então, no infarto, geralmente dor pré-cordial. Então, dor no peito, certo? Geralmente, e com irradiação para membro esquerdo. Então, formiga, é isso? Formiga. Ou dói. Dói também, tá? Então dói daqui do peito para cá. Por esquerdo. Esse é o clássico, tá? Estamos falando dos sinais clássicos do infarto. Então não vai doer do outro lado, porque tem gente que fala, tô com dor, não. Pode ser infarto. Não, é sempre pro esquerdo. Sempre, geralmente pro esquerdo. Esse é o clássico, tá? Lógico, tem algumas coisas que às vezes modificam no diabético, no hipertenso, às vezes é uma dor mais centralizada, alguma coisa assim. Mas o clássico é dor no peito e radiação para membro esquerdo. Legal. O grande segredo aqui, e esse é um tema interessante, que é quando a gente fala sobre focar a imagem nos alunos. Porque o que acontece? Eu vejo muito esse erro. O professor, ele foca demais nele falando, ele foca demais nele tirando foto, ele foca demais na imagem dele. Mas a gente tem que entender, sempre pensar com o olho de quem te contrata. E quem está te contratando é o aluno. Então, como é que o aluno vai ver isso? Será que o aluno quer ver você no vídeo? Ou será que o aluno quer ver que tipo de alunos treinam na sua aula? Será que o aluno, ele quando está assistindo, por exemplo, você no Facebook colocando um vídeo, será que o aluno, ele está imaginando que você seria páreo para lutar com ele? Ou será que ele vai ver que tipo de gente treina ali e que tem capacidade de lutar? Ou será que ele vai se identificar uma mulher, falando, será que tem mulher treinando? Vamos ver. Então, os vídeos e as fotos, elas devem ser sempre focadas nos teus alunos e não em você. É claro que algumas imagens você vai ter que fazer de você vai ter que falar um pouquinho do teu currículo, você vai ter que falar um pouquinho do seu trabalho, mas essas imagens de dia a dia têm que ser focadas nisso. E os professores erram demais. 80% dos professores de arte marcial focam em fazer marketing digital só se mostrando e não mostrando os alunos, tá certo? Vamos lá. Mostrar autoridade no assunto quando nós falamos, né, de divulgar a mídia, né? Que
que quer dizer isso? Quando você coloca uma foto ou quando você coloca um vídeo, sempre é importante você mostrar que você é uma autoridade. Por exemplo, você acabou de fazer o curso, né? Vamos imaginar, você fez aqui o curso Autoridade Marcial e se formou. Você não acha interessante que esse certificado seja divulgado? Você não acha interessante que você tenha que tirar uma foto disso e colocar ali? Porque isso vai atrair pessoas que vão falar, olha, esse futuro professor aqui, pô, esse cara ele fez um curso de muitas horas. Ele fez diversas disciplinas. Pô, ele fez primeiro socorro. Se eu me machucar, eu tenho alguém que vai conseguir me atender. Então, tudo isso agrega um valor muito grande para você. Quando você vai para um campeonato, você mostrar as medalhas, você mostrar o fruto do seu trabalho. E com isso você mostrar autoridade. O que é uma alavanca? Vamos começar por isso, né? O que é uma alavanca? Só para a gente ter uma ideia. Para a física, e aí a gente está falando de uma outra área, tá? Para a física, a alavanca é um objeto que, quando utilizado juntamente a um ponto fixo apropriado, multiplica a força mecânica aplicada a um outro objeto chamado de resistência. Esse aumento da força é chamado de vantagem mecânica. Então, ó, revisando aqui, ó, é um objeto quando ele é usado com um ponto fixo. Então, vamos lembrar bastante disso. Objeto e ponto fixo, tá? Ele multiplica a força mecânica aplicada num outro objeto. E aí, esse outro objeto é chamado de resistência. Então, são 3 palavras muito importantes a serem estudadas quando a gente fala de alavancas, né? A gente está falando de objeto, ponto fixo e resistência, tá? Esse aumento da força, ela é chamada de vantagem mecânica, tá ok? Bom, e aí como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Como é que é o funcionamento, né? As alavancas, elas possuem sempre um ponto fixo, um braço de potência e um braço de resistência. Sempre você tem que decorar isso, tá? Você tem potência, resistência, tá? As alavancas e ponto fixo. Resistência, potência e ponto fixo. Importantíssimo ter decorado isso, senão você não vai saber nunca nada sobre alavancas, tá? Os braços, eles são as distâncias perpendiculares do ponto fixo até a resistência ou a potência. Torque é o resultado da força aplicada na potência ou resistência versus o braço de resistência ou potência. Então aqui nós temos um gráfico para entender isso aqui, ó. Nós temos uma gangorra, tá? Que todo mundo conhece. Aqui no meio da gangorra nós temos um ponto fixo, tá?